Vocês veem aí minha tela? Estão vendo a tela? Sim. Ok, perfeito. Então, bora lá. Bom, vamos falar hoje sobre os óleos essenciais. Aí tá o nome de Masterclass, porque foi a aula geral, né? Que a gente fala individualmente um pouquinho de cada um dos óleos da nossa farmacinha natural. E hoje a nossa ideia é que a gente... Eu acho que sempre que a gente volta a falar desse conteúdo, sempre tem algo novo, né? As histórias, os depoimentos. E, claro, né? A ciência está aí, cada vez mais comprovando, está evidenciando aí tudo que os óleos têm transformado na vida das pessoas, mas o principal é quantas vidas esses óleos têm transformado e impactado. Então, através desses relatos também, aí vão lá os cientistas, né, os químicos estudarem, e cada vez que eles estudam, eles descobrem mais a capacidade desse óleo e como ele é poderoso. Né? E nossa função aqui, às terças-feiras, é educar você a fazer aí o consumo dos óleos essenciais para colocar aí o seu corpo em equilíbrio, tá certo? Então, e antes de eu passar para a próxima página, hoje eu e a Marcela vamos dividir aí a classe para trocar ideias, mas a gente tem muitas pessoas empoderadas aqui que já fazem parte desse movimento com a gente, que vão contribuir, né, Má? Sim, com certeza. 3 horas só para ligar o microfone aqui. Desculpa, gente, responder. Tá certo. Bora lá, então. Vou passar um videozinho que muitos já conhecem, mas é um vídeo que eu gosto muito, porque de vez a gente ficar aqui explicando sobre ciência, né, falando o que é o óleo essencial, esse vídeo, resumidamente, vai poder relembrar para quem já assistiu e para quem ainda não assistiu, é um vídeo que vale muito a pena, tá certo? Bora lá, então, gente. Existem muitos presentes da Terra que recebemos diariamente: ar, água, comida, vida e a saúde. Existe um presente da Terra para a nossa saúde, e esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada em um saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater inúmeras doenças diferentes. É importante lembrar que os nossos corpos e plantas possuem blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para os nossos corpos, eles estarão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma forma que fariam com as plantas. Eles vão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas, eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Grandes civilizações ao longo dos séculos reconheceram os benefícios dos óleos essenciais. Os ladrões de túmulos egípcios costumavam roubar óleos essenciais em vez de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso dos óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou orégano em sua prática de cura. Frankincense e mirra foram entregues para o menino Jesus pelos reis magos. Eles foram usados na Europa durante a Idade das Trevas, em função dos seus benefícios antibacterianos, e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados e extensamente estão sendo utilizados em ambientes médicos e científicos. Estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade para superbactérias como MRSA e aliviar a dor crônica e elevar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento.
Ô, Nick, travou para vocês aí também? Travou. Até o videozinho aqui dela também tá travado. Sim, tá tudo travado. Aqui também. Ela caiu. Ela caiu. Quer que eu compartilhe aqui? Não sei se eu consigo. Acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, consigo. Consegue? Consigo. Você tem ele aí? Tenho. Todos conseguem ver? Sim. Consegue ver? Então, bora lá, então. Vou adiantar um pouquinho só o vídeo para não ficar muito extenso, tá, gente? Nick, tá sem áudio. Pronto, agora vai, gente, desculpa. Jesus pelos reis magos. Eles foram usados na Europa durante a Idade das Trevas, em função dos seus benefícios antibacterianos, e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados e extensamente estão sendo utilizados em ambientes médicos e científicos. Estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade para superbactérias como MRSA e aliviar a dor crônica e levar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento de doenças potencialmente fatais. Isso te surpreende? Bom, a maioria dos itens encontrados em seus armários de remédios e inúmeras drogas farmacêuticas foram originadas dos estudos de princípios ativos das plantas. As empresas farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas para tentar sintetizá-las em laboratório e recriar alguns dos seus atributos. Mas eles também fazem aditivos e modificações proprietárias nas moléculas. E como sabemos, isso pode resultar em efeitos colaterais e também dependência. Mas felizmente existe outro caminho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram quão poderoso e potentes são os óleos essenciais, quando puros e sem adição de substâncias sintéticas, enchimentos ou aditivos. Mas o que é surpreendente é que os óleos essenciais são frequentemente mais rápidos, mais seguros, mais eficazes e menos dispendiosos em relação aos produtos sintéticos. Os óleos essenciais da doTERRA são os únicos óleos essenciais com a certificação de pureza testada e garantida, ou CPTG. O CPTG representa o padrão pelo qual a doTERRA cultiva, colhe e testa os seus óleos. A lavanda da doTERRA vem da França, o limão da Itália, o frankincense da Somália. E todos os óleos essenciais vêm de regiões específicas, onde a altitude, as estações climáticas, o solo criam condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais eficazes. Os agricultores da região, em parceria com a doTERRA, extraem os óleos essenciais das plantas de modo artesanal, com integridade e paciência. E então a doTERRA testa e analisa os seus óleos essenciais com os padrões mais rigorosos da indústria, para garantir que cada gota atinge o perfil CPTG. Seus óleos essenciais são seguros para o uso tópico, aromático e alguns até mesmo interno. É um verdadeiro milagre o modo como a natureza produz um óleo essencial tão complexo em cada um dos seus detalhes. Os óleos essenciais da doTERRA são verdadeiramente um presente da Terra para toda a Terra. Que esses presentes possam sempre estar com vocês. E eu caí, né, Nicole? Gente, Senhor do céu, bom, mas você e a Má estavam aí, Acontece. com certeza vocês guiariam.
Bem, gente, esse vídeo eu gosto muito dele porque ele fala do poder do óleo, né? Fala aí da origem do óleo, fala um pouco sobre os estudos científicos que comprovam aí a eficácia dos óleos, falam sobre as doenças, né? Como os óleos atuam aí em relação ao nosso organismo para nos proteger, né? E também para colocar todo o nosso corpo em equilíbrio. Fora isso, acho que eu vou deixar essa parte, Márcia, você não quer falar dessa parte sobre as vias de uso, que eu acho importante? Bora lá. Fazendo um gancho aí que você falou do vídeo, né? Fala também da questão de como o bloco de construção das plantas, dos vegetais, são similares ao corpo humano, né? Que o Márcio sempre comenta o quanto é importante isso. Então, nosso corpo reconhece o óleo essencial, né? É como se fizesse parte do nosso corpo, né? Então, não é nada artificial, não. Ele identifica aquilo como algo que pertencente, né? Acolhe aquele óleo, né? Então, recebe aquele óleo e estimula o nosso corpo realmente a funcionar de uma maneira mais equilibrada, mais adequada, né? Dentro desse mundo aí que a gente está vivendo, né? Cada vez mais agitado, né? Cada vez mais cheio dos conflitos aí que a gente tem que conviver. Bom, e as 3 formas de utilizar o óleo essencial. A primeira forma aí que eu falo que é o padrão ouro, que é a forma aromática, que é quando a gente faz a inalação de um óleo essencial, das moléculas do óleo, né? Na verdade, quando a gente cheira, a gente não está simplesmente sentindo um cheiro agradável ou um cheiro que, né, vai nos fazer bem. Não, é realmente terapêutico, né? É uma forma terapêutica de utilizar o óleo. E você pode simplesmente abrir um frasco de óleo e fazer a inalação consciente, respirar pelo nariz o óleo essencial. A gente pode pingar uma gota na mão, né? Espalhar uma mão na outra, fazer uma concha e fazer a inalação, através de difusores ultrassônicos próprios para óleo essencial. E diversas formas a gente pode estar fazendo esse uso aromático. A forma do difusor eu gosto bastante, porque a gente consegue aí beneficiar todos ali no mesmo ambiente, né? Até a gente estava vendo o vídeo no começo do hospital, né? Apareceu uma hora ali o difusor, o vapor saindo. Então, é uma forma muito legal que a gente consegue usar de uma forma coletiva. A segunda forma é o uso tópico, que é quando a gente passa o óleo, né, na nossa pele, usa de uma forma tópica. E diversas formas a gente pode usar em diversas regiões, tá? Em crianças e pessoas com peles mais sensíveis, idosos, a gente sempre orienta a questão de carrear no óleo vegetal, né? No óleo de coco. Mesmo porque o óleo de coco ele vai fazer com que o óleo essencial, que é muito volátil, né? Que ele evapora muito rápido, ele permaneça maior tempo na pele, né? Aumentando o poder de ação, né? Fazendo com que ele atravesse as camadas e caia na corrente sanguínea. E independente da forma, gente, que a gente utilizar, os óleos eles vão cair na nossa corrente sanguínea, né? Só a via de acesso que vai ser diferente e eles vão agir em todas as células do nosso corpo, tá? As crianças, a gente utiliza muito a sola dos pés, né? Que é uma região que tem bastante inervação, né? A gente tem mais de 50 mil inervações. Então, a entrega desse óleo, ela é muito grande, ela é muito produtiva quando você utiliza a sola dos pés, nuca, o punho. O uso tópico também é muito indicado para quando tem algum problema ali pontual na pele, né? Acne, espinhas, dermatites, alguma dor física na articulação que você tem que passar no local da dor. Acho que tem alguém com áudio aberto, Deia, dá uma olhadinha. Enfim, vamos lá. E a forma endógena, né, que é o uso oral, que hoje em dia aí, agora as pessoas estão aí aceitando mais, né, fazendo mais esse uso, mas que já foi muita polêmica, porque a doTERRA ela veio aí como a única empresa liberada para fazer o uso endógeno, usar na culinária, adicionar alguma bebida favorita, fazer pratos com óleos essenciais, utilizar para limpeza, né, de vegetais, utilizar também, a gente não falei, mas a gente pode utilizar também para limpeza
na nossa casa, né? Evitando, assim, contaminação pelos produtos de higiene, que pode parecer até, de repente, pequeno, mas não, gente. No dia a dia, a gente vê aí agora com o uso do álcool, né, em abundância. Eu que atendo em consultório, eu vejo o quanto aumentou o número de pessoas aí com problemas de pele, com intoxicação pelo uso excessivo do álcool em gel. Então, se a gente pode evitar, né, e de repente fazendo a substituição, é muito interessante. E, bom, acho que é isso, né? As 3 formas de uso. Eu deixei de falar alguma coisa da parte endógena. A gente pode fazer o uso através de cápsula, né? Cápsula vegetal. Alguns Inclusive, é legal a gente, de repente, até um dia preparar uma aula só falando sobre esses usos, as formas de uso, porque assim, a gente pode estender, né, essa forma, a gente falou de uso aromático, né, você falou do difusor, a gente falou de abrir o frasco, mas a gente tem colar difusor, né, você pode criar aquelas bolsinhas térmicas para colocar, para atuar em algum local, então você tem uso aromático e tópico, a forma endógena também, né, tirando toda a polêmica que a gente também precisa fazer uma classe só falando disso, né, as pessoas precisam se atualizar, gente, né, a medicina está aí para isso também, para ter esses óleos. A doTERRA trouxe essa luz da aromaterapia para o Brasil, mas isso já é usado endógeno há muito tempo. Há muito tempo, por exemplo, na França, dentro dos hospitais, os protocolos são feitos de uso endógeno há muitos anos. Então, assim, a gente está muito para trás. As pessoas precisam abrir a mente, entender que a evolução está aí para isso, né? Que a tecnologia ela também vem para nos ajudar nesse sentido, né? De fazer os estudos e de descobrir o que realmente nos faz bem. E aí, assim, eu preciso abrir um parênteses nisso, porque isso é algo que realmente mexe demais comigo. Quer dizer que a pessoa pode ir numa farmácia, ela pode ir lá comprar um analgésico, ela pode comprar um anti-inflamatório sem receita, né? Ela compra lá um anti-inflamatório, um remédio, sem passar pelo médico. Então, assim, quando a gente fala do uso endógeno, é usar com consciência. Ninguém está falando para você pegar 20... Não, você vai usar de acordo, né, com os benefícios que você busca, para colocar a sua saúde em equilíbrio, né? Buscar aí realmente cuidar da sua saúde num todo. Ninguém está falando que você vai fazer a mesma coisa que muitas pessoas fazem na hora de buscar um fármaco, que às vezes não sabem nem por que estão tomando, não sabem nem por que estão fazendo, e estão lá fazendo, e aí é discriminado mesmo, né? Então, eu acho que, assim, o uso que a gente fala aqui, quando a gente fala para as pessoas que sim, pode fazer o uso, é muito importante a gente frisar que o uso endógeno, assim como o aromático e o tópico, tem que ser consciente, né? Então, a gente gosta muito de frisar as 3 possibilidades, as 3 vias de acesso. Eu quero ver quando chegar no Brasil, as outras vias que acontecem, né, na Europa, em outros lugares do mundo, como é que eles vão receber isso, né? Porque não existem só essas 3 vias, gente, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam estar mais abertas a estudar, ganhar conhecimento, buscar, pesquisar, conhecer um pouco mais desse universo, que aí elas não vão usar... às vezes as pessoas falam e falam, é mesmo, não pode? Por quê? Me explica. A pessoa não sabe nem explicar por quê, que ela ouviu de alguém, mas ela não sabe me explicar por que não pode. Aí algumas falam, por conta que vai sobrecarregar aí o meu fígado e tal... E eu falo, entendi, tá? E como você sabe como funciona, né, o processo de metabolização do óleo essencial no seu organismo? Então é isso, gente. Olha, as classes elas são realmente para a gente indicar para vocês, mas você tem que usar com consciência e com sabedoria, né? Não vou usar, por exemplo, tô com uma dermatite aqui porque eu me queimei, tá? Tô com uma queimadura, eu não preciso tomar óleo essencial endógeno, eu vou usar topicamente. Então é usar com consciência. Toda vez que entra essa coisa do endógeno, me dá uma coisa que, assim, a gente ouve tanta besteira, né? Então, se as pessoas estivessem mais abertas, o tempo que elas estão perdendo, elas já estariam tendo os benefícios dos óleos essenciais. É isso. Eu continuo? Pode ser? Bom, então, quanto tempo que eles são encontrados no nosso organismo, né? Como é que é a ação desses óleos essenciais, principalmente quando a gente faz a inalação, que eles atingem muito rápido o nosso cérebro límbico, tá? Então, em 22 segundos, a partir do momento que a gente inala um óleo essencial, ele vai entrar no nosso olfato e vai atingindo bem no centro
do nosso crânio, o nosso cérebro límbico, que é responsável por todas as emoções, tá, gente? Então, tudo aquilo que a gente sente, ele sai ali desse sistema límbico, um sistema bem pequenininho, mas muito poderoso que a gente tem na nossa cabeça, né? Então, 22 segundos, ele já está atuando nesse sistema límbico, passando informações, né? Os componentes químicos, as moléculas do óleo, passando informação para que o sistema límbico libere, né, os hormônios, libere tudo aquilo que o nosso corpo precisa para entrar em equilíbrio, tá? Em 2 minutos, esses óleos eles já são encontrados na nossa circulação, então na corrente sanguínea, então eles já estão fazendo a viagem pelo nosso corpo. E em 20 minutos, eles já são encontrados dentro das nossas células, né? Em cada célula do nosso organismo. Então, realmente, isso mostra que apenas inalar um óleo, como a gente pode parecer algo tão pequeno, né? E que, de repente, não vai trazer aí uma intensidade tão grande, mas sim, gente, inalar o óleo é capaz realmente de viajar para o nosso sistema, nosso corpo todinho e atingir todas as células do nosso organismo, tá? Ô, Má, deixa eu só ver uma coisa aqui, que tá Claro. com uma Tá na mensagem, tá frente. aparecendo, né? Tá. Tem. O Deixa que eu, que é essa tarjeta? eu não sei. Deixa eu ver, que eu até entrei aqui pelo celular para ver se estava aparecendo. Deixa eu ver se ainda aparece. Deixa eu começar de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Pode continuar, desculpa. Imagina. Eu Tem acho um que era anterior. antes, né? É. Bom, gente, essa pergunta eu acho que todo mundo se faz, não tem como, né? Porque é tanta informação hoje em dia que a gente vê sobre os óleos essenciais, realmente tomou uma proporção muito grande. E é um universo onde a gente acha que vai passar a vida toda aprendendo e não vai aprender tudo. Então, por onde começar? Claro que cada ser é único, né? Cada um tem a sua individualidade, sua rotina, e o óleo, de repente, que para mim foi, nossa, maravilhoso, para o outro não vai ser tão maravilhoso, vai ser um outro que talvez para mim não foi, né? Mas a gente sempre se pergunta aí, como é que eu faço para começar? Como é que eu vou usar, né? O que eu tenho que ter na minha casa e como eu vou usar? Pode passar. Você quer falar, da farmacinha, começar falando? Bom, então vamos lá, pode passar. A gente vai falar um pouquinho da farmacinha natural. A gente teve aí, né, participou algumas pessoas que, não sei se todos estão na sala, mas de uma semana do bem-estar no WhatsApp, né, onde a gente pôde compartilhar alguns testemunhos, alguns vídeos gravados por algumas pessoas aí que fazem uso, né, que compartilham, que trabalham com os óleos essenciais. E vocês puderam conhecer um pouquinho, acho que de uns 6 ou 7 óleos. Então, hoje a gente vai citar esses 6, 7 óleos e vai falar os outros que a gente não citou e que fazem parte aí dessa farmacinha natural, que foi, na verdade, desenvolvida para atender aí 80% das necessidades de uma família do dia a dia, tá? E uma família incluindo os pets também, gente, porque os pets também fazem parte aí dessa rotina com os óleos essenciais, é muito legal, né? Porque é algo tão realmente eficaz, natural, saudável, que os animais podem também compartilhar dos mesmos benefícios, tá? Pode passar. O lavanda, né? Acho que um dos mais queridinhos aí por todos e mais conhecidos também. Ele é um óleo que vai ajudar muito no sistema cardiovascular, vai atuar na pressão arterial, né? Regulando a pressão arterial. As pessoas às vezes acham que, eu tenho uma pressão regulada, então vai abaixar minha pressão. Não, é muito legal que o óleo, o nosso corpo é inteligente e o óleo também, gente, porque quando ele entra no nosso corpo, ele vai simplesmente fazer aquilo que ele tem que fazer. Se aquilo está regulado, ele não vai desregular, né? Então, se eu tenho uma pressão estável, ele não vai desregular a minha pressão, ele não vai fazer com que a minha pressão caia, ele por si só não, tá?
Então, o lavanda ele é muito indicado, né, para auxiliar no processo de pressão arterial elevada, no sistema nervoso, trazendo aí calma, paz, diminuindo, né, os níveis de cortisol, trazendo realmente mais conforto nessa questão de ansiedade, de euforia. Ele é muito bom para a pele, dermatites, alergias de pele, picadas de inseto. É um óleo super seguro para utilizar com crianças. Eu tenho experiência aqui em casa com lavanda desde que as meninas completaram 1 ano de idade. Ali eu já até comecei a usar com elas para assadura, para picada de inseto também, para elas dormirem. E é um óleo muito, muito queridinho nosso aqui, né? É um óleo que ajuda bastante na insônia, regulando realmente, né, o processo do sono, porque o processo do sono não é simplesmente deitar e dormir, né? A gente sabe que tem aí todas as fases que a gente tem que atingir para realmente esse sono ser um sono reparador, tá, gente? Porque a hora do sono é uma hora muito importante para o nosso metabolismo, para equilibrar nosso metabolismo para o dia seguinte, para a gente ter energia e o nosso corpo trabalhar em equilíbrio para a gente gastar tudo aquilo que a gente tem que gastar para recuperar a noite novamente, né? Então, é um processo cíclico que a gente tem que sempre dar uma atenção especial para isso. Ele é anti-histamínico, não falei rapidinho da parte alérgica. Então, ele é um potente antialérgico. Muitas pessoas falam, nossa, mas é um cheiro forte, né? Mas eu tenho alergia. Mas muito pelo contrário, tá? O lavanda, ele é um antialérgico, então ele vai trabalhar em questões alérgicas mais voltada para alergias realmente de pele, né? Do que alergias respiratórias, antibacteriano e calmante. Pode passar, acho que é o Zengest, o próximo, né? O Zengest, então, ele é um blend já formulado pela doTERRA. E o que eu acho muito legal de falar em relação aos blends, né? Às vezes a gente faz as nossas misturinhas, eu faço mais no difusor do que propriamente preparar a mistura num frasco de óleo, que, assim, o blend por si só, ele não é só uma mistura, né? Ele tem aí uma hierarquia dos óleos que vão fazer parte desse blend, não só a quantidade de cada um, mas também o processo, né, pelo qual eles vão sendo inseridos, essa hierarquia. E faz diferença isso, né? Para gente que, de repente, não sabe mexer com essas composições, pode parecer que não, que é só pegar ali 3, 4 óleos e fazer a sinergia, mas não. Essa hierarquia é muito importante e ela deve ser respeitada, tá? Então, o Zengest, ele é um blend, é uma sinergia de especiarias, erva doce, anis, hortelã, para o sistema digestivo. Então, ela atua tanto em má digestão, as hérnias, né? Hérnia de hiato, gastrite, própria gordura no fígado, na parte digestiva também, né? Pensando na questão intestinal. Então, ele modula, tá, gente? Eu já tive experiência nos dois extremos, assim, tanto no processo onde o intestino estava solto com, né, pacientes, quanto quando o intestino estava preso. Então, ele vai atuar na modulação intestinal, tá? Pode passar. O Deep Blue, um blend também, formulado aí pela doTERRA. É um blend que vem com uma tampa, um lacre de segurança, porque ele é um blend que ele é para ser usado topicamente, exclusivamente, tá? Ele age nas dores musculares, dores do sistema nervoso, né? Que são aquelas dores dos nervos, né? Nas dores musculares, ele é um potente anti-inflamatório, então ele pode ser usado, inclusive, como tratamento. Ele não vem só para, de repente, amenizar uma dor, dependendo da causa da dor, né? Se é só apenas um processo inflamatório, ele vai agir nessa inflamação, tá? Analgésico e antiespasmódico. Então, ele pode ser usado aí para cólicas, para torções, para dores articulares, como artrite, artrose, dores de cabeça mais intensa, como, né, algumas enxaquecas. Então, qualquer tipo de dor física, o Deep Blue ele vai ser muito eficaz. O On Guard também foi um dos preferidos aqui em casa desde o começo, né? E é até hoje. Um blend também aí formulado para proteger o nosso metabolismo, o nosso sistema imunológico, tá? Diversas são as indicações do On Guard,
mas eu acho que a principal, pensando aí que, né, para nós nos manter saudáveis, é realmente fazer o uso aí diário, ainda mais agora, né, nesses tempos aí de vírus, aumentando a nossa imunidade, né? Lembra que a gente falou naquele slide onde eles agem dentro da célula? E quando a gente está exposto aí a esses agentes, né, a forma como eles encontram para realmente se proliferar dentro do nosso corpo é dentro da célula, né? Então, qualquer doença ali para poder realmente se manifestar no nosso corpo, ela entra na célula e começa a se proliferar, né? Começa a se multiplicar nas diversas células do nosso corpo. Então, quando a gente mantém o nosso corpo, né, continuamente protegido com os óleos essenciais, isso com certeza vai dar ali uma proteção maior, né, fazendo com que nosso metabolismo, nossa imunidade fique mais forte mesmo, né, para que esses vírus, essas bactérias não se aproveitem de um sistema imunológico de repente mais desprotegido, tá? E o On Guard também ele pode ser usado aí para infecções, dores de garganta. Que mais, Deia? Me lembra? Quando a gente fala do mix, que nem você disse nos anteriores, é óbvio que ele tem uma função específica, né, para atuar aí dentro do nosso sistema imunológico, mas se a gente for pensar nos individuais que contém o blend, uau! Né? Se a gente pensar, por exemplo, no cravo, que tem o maior índice, aí, a maior quantidade de propriedade antioxidante de todos os óleos essenciais. Então, eliminar as toxinas do organismo também é de suma importância, né? Além de proteger, fazer esse processo aí de detox também do organismo. Se você pensar no aroma, ele também atua, né? Como é um óleo que nos aquece, que nos dá conforto também aí na questão emocional. E, gente, esse é como você falou, Ma, hoje, nos dias atuais, ele tem que ser o óleo que não só faz parte da sua rotina, ele tem que ser uma das principais coisas que você faz dentro da sua rotina. Sabe? É assim, eu tenho mais isso aqui para me ajudar. Não, ele tem que ser uma das principais coisas, assim, se a gente for parar para pensar só de toda a importância que ele tem, se ele não fosse um óleo tão importante, ele não teria sido o óleo escolhido aí dentro de todo esse processo pandêmico aí, sendo utilizado em hospitais. Para vocês terem a noção, né, da potência, do poder desse óleo. Por que será que esse óleo foi tão usado aí na época da pandemia, na China, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, assim, dentro de hospitais? Então, né, além de nos proteger aí, ele tem a capacidade também aí de ser um antiviral para tratar, né, isso, tratar mesmo, cuidar da gente, se a gente está aí exposto a essas bactérias e esses vírus também. É isso. Acho que você já tinha falado tudo, mas eu acho importante a gente ressaltar, né, que foi o óleo, assim, que foi o óleo mais usado, tanto é que ele teve um período da pandemia que ele deu uma esgotada, assim, a Doterra tinha preparado para os próximos 3 anos de estoque, para os próximos 3 anos, e com a pandemia, ele chegou um momento que, tipo, ficou todo mundo meio que desesperado de não ter, porque realmente muitos hospitais e muitas pessoas da área da saúde que já estão abertas a isso, fazendo uso dele. Então, Exato. poderosíssimo. É muito legal com o Gabi, dá licença só um minutinho, Marcela, Andréa, claro, que eu passo muito na minha filha de 7 anos, eu passo uma gotinha, não precisa nem ser muito, mas eu uso isso de uma rotina para que ela possa ir para a escola imunizada, com aquela a sensação de que a imunidade dela vai estar segura, sabe? Agora na sensação das escolas voltando tudo presencial, bem tranquila, e o cheiro para ela também é tranquilo. E é uma dica também na questão da imunidade das crianças. Perfeito, Vi, é isso. A gente não precisa ficar dodói, né, para usar óleo, que algumas pessoas nos procuram, né? Você tem óleo para isso? Eu falo, gente, não, olha, tudo bem, você pode até utilizar o óleo para essa questão, né, para o benefício que você está em busca. Você precisa usar o óleo para você não ficar dodói, é isso, né? Os óleos têm a função de nos proteger, de colocar, de criar esse bloqueio aí, né? E se acontecer, o nosso sistema imunológico está fortalecido. Né? Não é isso, Má?
Sim, exatamente. Por isso que eu falo que principalmente esse On Guard é um que no começo fez muita diferença e que não falta um dia aqui em casa. Todos os dias, todos nós temos que usar. Voltou. É o próximo. Isso. O Brief é um blend também, gente, criado aí para o sistema respiratório. Bom, as indicações do Brief, né? Tudo que a gente pensar aí de vias respiratórias, desde vias respiratórias superiores, como sinusite, rinite, resfriados, gripe, parte inferior, né? Infecções respiratórias como pneumonia, né? Acúmulo de secreção, que mais? Bronquite, asma. E o Brief, né, ele, além de trazer esse conforto respiratório, ele traz um conforto muscular também, porque a gente tem que lembrar que a via respiratória não é só o pulmão, né? Nós temos aí vários músculos que fazem esse processo respiratório, né? Então, ele relaxa toda a musculatura respiratória, né? Que vai Ronco, Má, fala do ronco. ronco. Exatamente, ele relaxa toda essa musculatura respiratória e ele ajuda no ronco. E olha, Déia, junto com lavanda, o Brief é assim, receita para bruxismo. Porque ele ajuda também, né? Porque quando se tem bruxismo, né, além de pegar essa articulação aqui do temporomandibular, que o lavanda ajuda muito a relaxar, além de atuar no sistema nervoso, atua também na questão muscular, o Brief também, ele ajuda a relaxar toda essa musculatura. Então, ele é bem indicado para o ronco e para problemas de articulação, bruxismo, que está crescendo muito, gente. Criança que mal tem dente já tem bruxismo. É absurdo, é surreal, na verdade, né? É surreal. Então, o Brief também foi um dos nossos queridinhos, porque uma das minhas bebês tinha muito problema respiratório. Ela tem tendência, né? Mas a gente aí sempre protege ela com um guard, com um brief, né? E assim, eu falo isso com meu coração transbordando, porque era inalação toda semana, era bombinha com espaçador. Quem tem criança pequena sabe que a bombinha tem que ser com espaçador, porque senão a criança não consegue fazer uso da bombinha. Era corticoide, era tudo que vocês imaginarem para a parte respiratória. E hoje minha filha dorme e respira, né? Que ela dormia, mas ela não conseguia respirar direito. Então, realmente, não tem como não falar para os outros desse óleo aí também. Bora lá, quer dar continuidade, Ideia? Qual é o próximo, Nick? Vamos ver se já passaram todos. Fala desse último aí, Má, que é muito importante. É meu querido, mas bora lá. É meu querido também. Principalmente como ferramenta de trabalho, que eu trabalho com os meus idosinhos, né? Bom, o Copaíba, ele é extraído aqui do Brasil, gente, então ele é um orgulho, né, para todos nós brasileiros. E ele também é um óleo que atua aí no sistema cardiovascular, né, então ele ajuda na parte tanto circulatória quanto na parte cardíaca, no sistema respiratório. Muito antigamente, né, as pessoas falavam muito do Copaíba para muco, para secreção, para pneumonia, né? Utilizava-se muito o Copaíba antigamente para pneumonia. Para o sistema nervoso, ele é um óleo que vai trazer ali a calma, né? Vai relaxar o sistema nervoso, a ansiedade. Ajuda no sistema digestivo. Ele é um óleo super indicado para pele, tá, gente? Então, ele ajuda em questões de pele, cicatrização, antioxidante. E uma coisa que eu gosto de falar, que eu falo para... Acho que até deve ter alguma paciente minha aqui na sala, mas é muito legal, eu gosto muito do Copaíba e do Olíbano e falo desses dois óleos, que eu acho que as pessoas que são saudáveis devem usar esse óleo, né? Porque acho que hoje em dia todo mundo já deve ter ouvido falar de uma glândula que chama-se pineal, que é uma glândula minúscula, do tamanho de uma ervilha, até menor, né? Ela fica aqui no centro da nossa testa. E ficou bem conhecida por conta do termômetro infravermelho, né? Que veio a polêmica que o infravermelho alterava a nossa pineal. Mas ficou provado que não altera, tá, gente? E o Copaíba e o Olíbano são dois óleos que agem nessa pineal.
essa pineal, ela é tão pequena, mas assim, ela é tão grande nas ações, né, no que ela faz no nosso organismo, que nada mais que ela controla tudo, gente, tudo. Então, às vezes, a pessoa ela tem um problema digestivo, ela tem uma dor muscular, ou ela tem um problema de ansiedade, depressão, qualquer coisa emocional, e não adianta a gente pensar só tratando ali, né, aonde está sentindo né, aquele desconforto, se a gente não trabalhar a nossa pineal. E o copaíba é um óleo que ele age na regulação dessa pineal, tá, gente? E é um óleo muito usado também para questões mais de alta complexidade, né? Doenças neurológicas, tumores, enfim. Bora lá. Vai lá, Déia, tá contigo agora. Bom, Lemon, olha, na verdade, a primeira vez que eu tive experiência com esse óleo, eu vou confessar que eu não dei muita bola para ele. E aí, quando eu fui estudar sobre ele, saber todos os benefícios, a capacidade que esse óleo tem, né, de ser não só a versatilidade, porque eu uso ele em tudo, eu uso na cozinha, eu uso no banheiro, eu tomo ele todos os dias, faz parte da minha rotina, é um dos óleos que eu faço a ingestão diariamente, né? É óbvio que tem lá o lance da janela aromática, de vez em quando a gente dá uma suspendida no óleo, né? Mas assim, esse é um óleo que faz parte da minha rotina diária. Como esse é um óleo que dentro da Semana do Bem-Estar a gente não fez vídeo, não falou muito sobre depoimento, eu queria saber se alguém aqui tem algo para contar, brevemente, tá, gente? Sobre o uso do limão siciliano. Se sim, me dá ok. Enquanto isso, eu vou falar um pouco dos benefícios dele. Ele atua no nosso... Andréia. Perfeito, Jô. Beleza. Se quiser, eu posso falar sobre pânico. Olha lá, viu, gente? Tá vendo? Olha como esse óleo é maravilhoso. Sistema respiratório, digestivo, imunológico, ele ajuda no equilíbrio emocional, né? Por conta do limoneno, esse é um princípio ativo que tem dentro desse óleo que faz aí a regulação aí do nosso humor, né? Nos faz aí se sentir mais revigorado, é antibacteriano, desintoxicante, energizante, adstringente, regula o pH do organismo, ajuda no processo do colesterol, né? Para você manter aí o seu... Fora isso, que as pessoas que querem emagrecer, tá chegando aí, projeto 2022, né, gente? Verão 2022. Então, eu tenho certeza que tem um monte de gente que quer eliminar um pouco das gorduras. Ele ajuda a quebrar as moléculas de gordura, tá? Ajuda, é um detox do fígado também, porque muitas pessoas têm a preocupação de sobrecarregar o fígado com óleo essencial. Esse é um dos óleos que ajuda a eliminar a gordura do fígado. Agora, eu quero que as duas meninas aí, a Jo, eu acho que foi a Sil, né? Jo, brevemente, pode contar uma experiência para a gente, por favor, sobre esse óleo? Olá, boa noite. Então, eu tive uma experiência com ele faz, acho que 3 semanas atrás, e eu fiquei bem impressionada. Primeiro que ele é um óleo que eu uso sempre na culinária, eu sempre gosto de colocar para lavar as verduras, legumes e frutas, e aí eu comprei, a Mariana nunca tinha experimentado morango, e morango é uma coisa que estraga do dia para a noite, né? Assim, você piscou, ele estraga. E eu coloquei 2 gotinhas na água e deixei ali os morangos e uvas que eu tinha comprado para ela, e depois eu sequei os morangos, pus num potinho e guardei na geladeira, esqueci dos morangos lá. E 8 dias depois eu fui procurar, os morangos estavam intactos. Então, assim, ele agiu tanto diminuindo a carga tóxica, né, que vem nas frutas dos agrotóxicos, mas também conservante. Eu fiquei impressionada, assim. Óleo essencial é um conservante natural. É um conservante natural. E aí, ele também deixou o morango mais doce, por ser cítrico, né? Ele deu um sabor completamente diferente, muito gostoso no morango. Então, assim, foi um a mais, assim, do Lemon aqui em casa. Nossa, que é também obrigada. um óleo que eu uso todos os dias. Obrigada por compartilhar. Sil? Oi. Oi. Então, a minha experiência com o Lemon é bem forte, né? Porque quem não me conhece, eu tive problema de pânico e depressão, né? Passei por um período muito longo de depressão e tratamento com essa depressão.
E eu, na verdade, fui fazendo um processo de desmame da medicação psiquiátrica e eu não percebi que tinham acabado, eu fiquei sem Rivotril, que era o Rivotril sublingual que eu fazia uso no momento que eu tinha pânico. E eu tive um episódio de pânico e eu acordei, assim, apavorada. Quem já teve pânico sabe o quanto é desesperador essa situação. E na hora eu peguei o livro, o Modern Essential, e procurei lá para ver o que podia, e eu vi que o Lemon super indicado. podia ser utilizado. Eu fazia uso do Rivotril e normalmente eu demorava de 30 a 45 minutos para entrar em equilíbrio, me sentir em paz, né? Na hora eu fiquei apavorada, porque eu não sabia na hora o que fazer. Como eu falei, eu peguei ele na mão e fui para o meu quarto, que era o lugar que eu sempre buscava refúgio, era no meu quarto, no meio da minha cama. Peguei o Lemon e comecei a fazer o processo olfativo, mas no próprio Lemon, só abria a tampinha, no frasco. Inalava no frasco, eu inalava no frasco e tirava, inalava no frasco, eu soltava ali. E eu fiquei impressionada, porque em 5 minutos eu olhei e falei, eu tô bem. E era muito longo, porque, gente, é desesperador, e aquela angústia que eu normalmente fazia, e mesmo o sublingual, como eu falei, era de 30 a 45 minutos até que eu ficasse bem. E eu não tinha a menor experiência do que ia acontecer. Quando eu, em 5 minutos, eu fiquei bem, que eu vi assim que era muito rápido, que eu olhei, em 5 minutos eu pude voltar para a sala e falar para meus filhos, eu estou bem. E eles estavam todos apavorados porque eu não tinha mais remédio, né? Então, aí eu falei, nossa, gente, é simplesmente encantador. Eu fiquei apaixonada. Obrigado por compartilhar, Sil, né? Um problema que muitas pessoas estão atravessando aí, poder ter um recurso natural para poder dar todo esse suporte realmente faz meu coração transbordar. Bora lá, Nick, próximo óleo. Obrigado, Sil, por compartilhar com a gente. Peppermint. Gente, olha, quem tá aqui nunca viveu uma experiência com esse óleo? Se você não viveu, você não sabe o que você está perdendo. Para mim, é um dos óleos que mais né? Assim, aquele que você usa e que você fala, uau, é aquele que te segura na cadeira e fala, meu, como é que é possível uma gota desse óleo fazer isso que ele acabou de fazer em mim? Então, ele atua aí no nosso sistema respiratório também, né? Inclusive, ele faz parte, ele é integrante daquele blend que a Marcela falou um pouco antes aí, que é o Breathe. O hortelã-pimenta, ele atua no nosso sistema digestivo também, respiratório, muscular, né? Dores musculares, outra coisa, cólicas menstruais, gente. Mulher que ainda sofre de cólica, tem que viver uma experiência com esse óleo que é fantástico. Anti-inflamatório, anti-espasmódico, revigorante. Esse revigorante, uma dica, se você tem fadiga física logo depois do almoço, usa esse óleo. Usa esse óleo que ele realmente é aquele óleo que te desperta, que te volta para o eixo, né? Principalmente se você não teve uma noite de sono aí reparadora e tá se arrastando, né? Para poder conseguir realizar todas as tarefas que você tem durante o dia, esse é o óleo para você fazer uso. E eu queria saber se alguém tem uma experiência aí, rapidamente, para compartilhar com a gente com o Peppermint. Eu tenho. Estimulante. Quem? Eu. Fala, Nick. Eu gosto muito de falar sobre ele, porque quando eu comprei a minha farmácia natural, eu lembro que eu comprei só olhando para ele, né? Uhum. Então eu abri ele já logo de cara e só usava hortelã, eu tinha enxaquecas assim fortíssimas de vomitar, assim, de ter que apagar a luz, barulho atrapalhar. E eu lembro que me deu assim uns 15, 20 dias sem dor. E aí quando me deparei assim, eu falei, nossa, tem tanto tempo assim que eu não sinto dor nenhuma de cabeça. Aí que eu olhei para a caixa, né, de tanto você também falar, né, Déia? Você não abriu os olhos, você não usou os outros, que eu olhei para a caixa e falei, nossa, imagina o que mais eu posso ter de benefícios, né, além do que eu tenho tido com o hortelã. Então, as minhas enxaquecas nunca mais eu tive. Se eu falar que eu não tive dores de cabeça, eu vou estar mentindo, sim, dores normal, mas as enxaquecas que eu tinha, nunca mais. E eu gosto muito de usar ele também quando eu fico com sono no volante, para viagens um pouco mais compridas, ele é revigorar. ótimo. Uhum, Revigorada, a energia esperta, né? Tá ligada. Obrigada em compartilhar, Nick. Bora lá, então, próximo óleo. Gente, olha, chá com esse óleo, você pode fazer suco com esse óleo, né? O detox do dia também pode fazer com óleo, tá? Bom, frankincense, eu tenho certeza que quem conhece esse óleo,
quem já faz uso de óleo essencial teria alguma experiência para contar sobre ele. A Silvia eu sei que tem, né? Ela saiu da medicação aí, alopática, fazendo uso do frankincense. Esse óleo é muito poderoso. Ele, para mim, é o óleo do poder. É o óleo, como a Marcela falou, né, sobre a copaíba, sobre doença de alta complexidade, a função que a copaíba tem, gente, associada ao frankincense, uau! Realmente é uma power. Power é proteção aí para o teu organismo. Ele atua no nosso sistema nervoso central também, e muitos estudos científicos, são mais de 600 estudos científicos comprovando a eficácia dele para a regeneração celular. Então, é modo preventivo mesmo, sabe? Você não precisa estar doente para poder fazer uso do óleo, tá? É importante que a gente seja saudável e a gente use o óleo como recurso para equilibrar todo o nosso organismo. E esse é um óleo que, dentro da farmácia natural, tanto é que quando a Nicole, quando ela falou para mim que ela não tinha aberto o frankincense, fala, Nicole, conta para as pessoas. Como assim? Conta. Gente, eu não sei nem o que falar. Mas a Andrea falava tanto, nossa, não acredito que você não está usando o frankincense, não acredito que você não está usando o lemon, e eu falava, não, mas é porque eu gosto muito do hortelã. Não, mas você não está entendendo. Você precisa usar. Todos nós precisamos. Gente, olha só. Não cometam o mesmo erro que eu, gente. Exato. Realmente. Óleo ainda bem que não foi pouco tempo, fechado. foram 15 dias só, tá? Não existe óleo fechado na minha casa, gente. Óleo essencial, se tiver fechado, eu devo estar doente. Óleo essencial na minha casa, todo mundo sabe, quem convive aí comigo, as pessoas, quando a gente vai para as palestras, para os eventos, óleo essencial as pessoas têm que usar. E esse é um óleo que tem que fazer parte da tua rotina. Esse é o óleo que você precisa ter em mente. Além de todo o poder que ele tem, para mim, ele realmente ser esse óleo que a gente fala, gente, é milagroso, é mágico, né? Ter toda a passagem bíblia, né? Ser um dos presentes de Jesus, tem todo esse significado tão forte assim dentro dele, para vocês terem ideia de quantos óleos são antigos, né? Que nem mostrou no vídeo. E o poder desse óleo, gente, ele é utilizado em hospitais nos Estados Unidos. Inclusive, para quem ainda não conhece, quem não sabe dessa informação, é importante saber, e é importante querer saber mais. Existem várias clínicas de medicina integrativa que fazem uso dos óleos essenciais, mas existem muitos hospitais. Inclusive, tem um Hospital Elizabeth que tem um andar inteiro fazendo tratamento do câncer associado ao olíbano. Esse óleo é muito poderoso, muito. E você precisa viver uma experiência com ele, a experiência também de reconexão que você tem, querer fazer uma meditação, sabe? Também, ele é muito poderoso. É muito poderoso. Vivam experiências com ele. Eu tenho certeza que a Sil ficaria aqui rasgando seda a noite inteira por ele, né, Sil? Se você puder só dar uma palavrinha rápida aí da transformação que esse óleo fez na sua vida depois de 8 anos fazendo uso de medicação, né, para todas essas duas questões aí da depressão, do pânico, a transformação que esse óleo fez na sua vida. Exatamente. Porque, assim, é aquela coisa que é o principal, né? Porque quando você fica 8 anos aprisionado em remédio, e aonde cada vez que você vai ao psiquiatra, você recebe mais remédio ou mais dosagem, você entra num loop que você não aguenta mais, né? Você não, é insuportável você vê do que a sua vida vai escoando pelos dedos. E o Frank foi exatamente a reconectar e recuperar todos isso, né? Esses 8 anos perdidos, e hoje, como é que eu falo? Eu não voltei aos meus 50 anos. Né, o período. Hoje eu sinto que eu voltei a ter as energias dos meus 40. Então, eu hoje continuo fazendo uso do frankincense sublingual, copaíba sublingual, eu não abro mão. E como eu queria só aquela palhinha, né, de falar que eu acho que isso é fantástico. Então, hoje, a gente tem aquela coisa, a gente usa por causa de cuidar disso, mas a gente cuida da pele, cuida do envelhecimento, é que nem o lemon. Gente, eu estou ali, graças, eu não tive mais, né? Mas é o lemon que eu uso para saborizar a água, isso que é gostoso. Eu não preciso ter na minha bolsa um remédio, eu tenho algo que eu posso usar para várias coisas, isso que deixa a gente mais fascinado, né? De saber que eu estou ali cuidando de várias coisas da saúde. Então, isso é simplesmente incrível. Obrigada por compartilhar, tá? Bora lá, Nick.
Melaleuca. Gente, eu acho que melaleuca é um dos óleos mais conhecidos junto da lavanda, né? Ela tem aí propriedades antibacterianas, antissépticas, antifúngicas, antiparasitas. Eu preciso dar uma dica, assim, eu não vou citar aqui quem, né, e como, mas assim, eu tenho um caso muito, mas muito próximo a mim, de uma pessoa que tinha aí corrimento, né, condições específicas das mulheres, tá, gente? Aqui é realmente para a gente trazer solução para vocês. E recorrente há muito tempo essa candidíase, né, esse corrimento aí vaginal, e fazendo uso da melaleuca associada à copaíba, né, pingando o sublingual e usando também, pingando na lingerie, uma gota da copaíba e uma gota da melaleuca, em uma semana já foi diminuindo todo aquele fluxo, diminuindo aquele odor, né, que fica. E assim, esse relato é incrível, eu espero em breve poder dar aí nomes, mas eu tenho certeza que eu já usei, tá, gente? Melaleuca com copaíba, e de vez em quando eu acho necessário, né, a gente fazer o uso como maneira preventiva. Mas eu queria, fora isso, infecções na unha, espinhas para o cabelo, para a pele, atua no sistema respiratório também, imunológico também. Eu quero saber se alguém tem alguma coisa para contar da melaleuca. A gente já está acabando, tá, gente? Acho que falta só 2 horas. Rapidinho, um relato que aconteceu hoje. Então, por favor. A Laura chegou da escola com o joelho ralado, tomou um chão daqueles, e aí já veio mancando, toda aquela coisa. Eu falei assim, filha, a gente vai chegar em casa, a gente vai passar um olhinho melaleuca. E a preocupação dela é o banho, porque no banho, o primeiro dia no machucado ralado arde muito, né? Uhum. Eu falei, então a gente vai passar o melaleuca antes do banho, para quando você for tomar banho ele não arder. Foi imediato. Eu joguei 2 gotinhas no joelho dela, em cima do ralo que ela teve. E aí, quando ela foi tomar um banho agora à noite, ela falou assim, mãe, não tá ardendo. Uau, uau. Vivi hoje mais essa experiência com melaleuca na minha filha. Então, assim, foi inacreditável. Eu falei, vamos testar o melaleuca. E eu lendo aqui que ele também é um antisséptico. Então, ele teve essa ação dentro do machucado. Sim. E aí, na hora que ela foi para o chuveiro, a água, o sabão, tudo mais, não ardeu, como normalmente é um escândalo quando ela cai e vai para o banho. Então, o melaleuca realmente deu essa acalmada na ferida dela. Foi incrível. Tá certo. Obrigada, Vivian. Obrigada em compartilhar com a gente, viu? Gente, o anti-inflamatório potente também, viu? Então, pensa que dores de garganta, dores de ouvido, nunca, né? Óleo essencial a gente não pode colocar nem dentro dos olhos e nem nos ouvidos, mas na região externa deve-se passar, e ele é um potente anti-inflamatório, certo? Oi. Posso dar 2 relatos do melaleuca? Claro, Ju. Bora lá. Com 2 clientes, né, e 2 crianças. Eu gosto muito quando eu tenho experiências com criança, porque eu tenho filhos em casa, né? Uhum. Eu fui visitar uma amiga e ela tem uma bebezinha de 2 meses, e daí ela furou a orelhinha e inflamou muito, estava muito inflamada, ela não queria tirar o brinquinho, porque ela falou, eu vou tirar e ele vai fechar, vai ter que furar de novo, aquela loucura. Aí eu tava com melaleuca na minha bolsa, também, aí não tinha um óleo de coco, a gente fez lá com o óleo vegetal que ela tinha, e aí eu apliquei em volta, e depois ela me ligou e falou, Jô, o que foi aquilo? Porque a orelha já estava bem sequinha, né? É um bebê que estava ali sofrendo por uma inflamação muito, né? Poderia até dar uma coisa mais grave. Uhum. E outro caso foi também de uma cliente que o filho dela fez uma cirurgia e aí deu uma infecção no ouvido. Estava com muita secreção acumulada, eles estavam querendo drenar. Eu cheguei lá, o menino estava com muita dor, ele não conseguia nem que ninguém chegasse perto. E daí eu fiz o uso também do melaleuca em volta, né? E 2 dias depois ela falou que ele já não tinha mais dor e a secreção também tinha escorrido e estava sequinho. Então, assim,
2 relatos de 2 crianças que pôde ter uma melhora, assim, considerável, assim, né? Muito bom. Nossa, muito obrigada por compartilhar, Ju. Muito obrigada. Nick, tangerina. Gente, olha, esse é o óleo gostoso. Eu sempre digo assim, ó, é o óleo do carinho esse para mim, porque ele é um óleo suave, ele é um óleo que aromatiza sempre minha água, ele é o óleo do bom humor, ele é o óleo da alegria. Se você tá precisando ficar feliz, tá muito para baixo, gente, inala um pouco desse óleo. Às vezes só abram um vidro, inalam, joguem coloquem no difusor. Então, eu tenho essa visão dele, sabe? Assim, de um óleo leve, mas ele é muito potente para o nosso sistema linfático, né? As mulheres que têm problema aí também sobre retenção de líquido, né? Esse é um óleo ideal e super adequado para você utilizar na drenagem linfática. Ele é um anticoagulante, antioxidante, anti-inflamatório, mucolítico, ajuda aí, ó, equilíbrio emocional. Eu amo esse óleo. Então, assim, é um dos óleos cítricos, assim, que eu tenho eu tô hoje de bergamota, tá? Mas é um dos óleos, assim, sabe, que eu sempre quero ter à mão. Nossa, hoje eu tô afim, né, de elevar meu humor, assim, tô precisando aí de me revigorar, gosto de utilizar ele. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa específica para falar dele. E depois eu queria comentar sobre uma esteticista que fez um comentário comigo, é que a gente não colocou ele dentro da Semana do Bem-Estar, mas ela disse que os relatos dos próprios pacientes dela, né, dos clientes que ela atende, é muito diferente de quando ela não utilizava esse óleo. Diz que no processo ali mesmo das manobras, das massagens, né, as pessoas começam a pedir para ir no banheiro, porque, enfim, é isso. Então, eu tenho isso para contar. Eu quero saber se alguém tem mais alguma coisa. Eu vou pedir para a Marcela. Oi, Mar. Eu vou pedir se a Fernanda Fabiana estiver aí ainda presente na sala, porque esse foi um dos óleos que eu criei para um protocolo para a filha dela, né? Ela não conhecia os óleos essenciais, gente. A Fernanda Fabiana, ela é auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem do asilo que eu trabalho. E ela via, né, a aplicabilidade nos idosos, né? Ela via os benefícios que os idosos tinham com os óleos essenciais. Então, ela me abordou para perguntar por um problema bem grave que ela tinha, familiar, e ela viu ali uma esperança, né, na filha dela. E eu não sei se ela está aí para poder contar. Esse foi um dos óleos que a gente utilizou, protocolo. Você está aí, Fabi? Tô aqui. Você pode compartilhar rapidamente com a gente? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, a Marcela já praticamente me apresentou, né? Fernanda Fabiana, sou técnica de enfermagem, trabalho lá, vejo a Marcela umas 2 vezes por semana, lá no asilo. E a minha filha, ela foi diagnosticada quando ela tinha 5 anos de idade, com TDAH avançado. E a gente fez um laudo, né? Vamos investigar, né, o que a criança tem. E no final dessa investigação, ela pontua de 9 para 13 para autismo. E o diagnóstico dela não foi fechado, porque esquizofrenia, o diagnóstico não é fechado no Brasil com menos de 18 anos. E aí, bom, começou a fazer uso de medicação para atenção, para o TDAH. Começou a fazer uso de psicotrópico por conta da esquizofrenia e do tanto que pontua para o autismo, né? E assim, ela fez uso de vários psicotrópicos. E aí eu comecei a questionar a Marcela a respeito dos olhos. Houveram 2 eventos e desencontros, né? Que eu não consegui participar do que foi apresentado lá. E aí eu fui direto na Marcela questionar. E foi a tangerina e o lavanda, 2 óleos que, assim, a Marcela mostrou o protocolo, copaíba, tangerina, copaíba, tangerina, lavanda, o frankincense para ela, e é o que eu uso com ela até hoje, né? E que foi o que resgatou ela. Hoje, de 4 medicações que ela fazia uso, ela faz uso de 1. Uau. Entendeu? E ela usa o tangerina durante o dia com o copaíba, e à noite ela usa o frankincense, o copaíba e a lavanda.
E ela não Perfeito. faz uso mais de medicação nenhuma para dormir, né? Quem tem um pouco de conhecimento a respeito de medicação, ela usava 10 gotas de Neuleptil para dormir. Uau! E hoje ela usa 4 gotas de óleo de lavanda e 1 gota do frankincense e 1 gota do copaíba. Não. Perfeito. Obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso, muito maravilhoso, bom, maravilhoso. muito bom. E equilibrou as mudanças de humor dela, né? Porque eram muito repentinas, então, assim, é um fôlego na vida, né? Uau, obrigada por compartilhar, viu? Que lindo. Imagina, eu que agradeço. Bora lá, Nick. Gente, ó, esse óleo, antigamente, quando eu falava dele, eu chorava, né? Porque foi o óleo realmente que me trouxe, me inseriu dentro da doTERRA, foi o óleo que transformou minha vida emocional. É o óleo do equilíbrio, é o meu querido. Eu uso todos os óleos essenciais, mas desse eu não abro mão. Uso Lemon na cozinha, uso On Guard para proteção, uso outros óleos também para o equilíbrio emocional, mas esse óleo realmente eu tenho um caso de amor com ele. Então eu preferia que assim, eu sou suspeita de falar, todo mundo sabe que eu me rasgo mesmo para o balance. É o óleo do equilíbrio, o óleo realmente que me estabiliza. Eu tenho certeza que aqui na sala tem pessoas que têm experiência com esse óleo. Se alguém puder compartilhar. Alguém pode compartilhar alguma experiência com ele? É o nosso último óleo para falar. Alguém tem alguma coisa? Eu acho que você podia falar da sua experiência, né? Na verdade, assim, eu faço uso dos óleos essenciais já há um bom tempo, antes da doTERRA abrir oficialmente o mercado no Brasil, e esse óleo realmente me transformou. Eu não sinto absolutamente nada depois do que ocorreu comigo. Muitas pessoas já sabem, né, sobre o meu sequestro, que eu fui sequestrada, que eu acabei desencadeando várias questões emocionais aí. E, gente, hoje eu sou outra pessoa, depois de fazer uso de mais de 3 anos desse óleo, e eu não vivo sem. Esse óleo realmente, algumas pessoas, principalmente assim, né, as pessoas que são da área da saúde, que ainda não tinham muito conhecimento em relação aos óleos, que, como eu falei no começo, agora, né, que as pessoas estão se abrindo mais em saber, as pessoas duvidavam, falavam, não, gente, não é possível, ela virou hippie, ela pirou, como assim, né, ela tá falando que ela tá dormindo por conta desse negócio que ela tá usando, e é isso, ele é transformador, ele transformou minha vida, e ele é um óleo muito potente, muito especial para mim, e não só a minha vida, eu utilizei muito com meu filho também, e os resultados são incríveis. Eu passaria a noite inteira rasgando seda para esse óleo, tá? Então é isso, Nick, descompartilha a tela aí, porque eu acho que tem só o pessoal mesmo aqui do time, e eu quero deixar 2 recados. Eu quero saber se todo mundo que está aqui faz parte já do nosso grupo. Se sim, se não. Se você é a sua primeira vez aqui, coloca aqui no nosso chat para eu saber que é a primeira vez e quem foi que te convidou para estar aqui. Gente, é o seguinte, eu amo as nossas classes de segunda, essa foi um pouco diferente, geralmente a gente traz tema, né, Mar? Geralmente a gente traz um conteúdo diferenciado, com tema atrelado, e como os óleos essenciais podem fazer diferença aí, né, usar como recurso para esse tema que a gente sempre traz, mas é muito importante que as pessoas conheçam mais. Às vezes as pessoas até já são membros da doTERRA, têm os óleos essenciais em casa e não usam. De repente elas estão agarradas ali a um único óleo e não sabem, né, de todos os benefícios que os óleos podem trazer aí para a rotina dela, fazendo isso realmente um estilo de vida. Não deixem os frascos fechados na casa de vocês. Utilizem os óleos, vivam experiências, criem suas sinergias no difusor. Às vezes a gente está falando aqui sobre que a lavanda é ótima para o sono,